depois de estudar um pouco das premissas, das bases do método de diferenças finitas, vamos entender agora como que se deduz as equações de diferenças finitas a partir do método do balanço de energia, que é um método mais conservativo, que conserva, né, energia aplicada a um nó computacional no método das diferenças finitas, tá bem? Vamos dar uma olhada, eu vou começar aqui voltando à malha, à rede nodal que a gente tinha criado, tá? Então eu vou colocar o primeiro nó, o nó M, N, isso é uma malha bidimensional, tá? Acima dele, então, o nó M, N mais 1, abaixo dele, então, o nó M, N menos 1, à esquerda, o nó M menos 1 e N, e à direita, o nó M mais 1 e N, tá? E eu vou desenhar aqui também. Lembra que isso aqui está na rede nodal aqui, né? Sobre os nós, né? Essa rede nodal aqui, ela passa sobre os nós. E o que eu vou desenhar aqui é o volume, um volume de controle sobre esse nó. Tá? Volume de controle sobre esse nó, tá? Bom, o método do balanço de energia consiste no quê? Consiste em aplicar a equação da conservação de energia sobre esse volume de controle que está dito aqui, tá? Equação da conservação da energia sobre esse volume de controle. E lembra, né, lá no início do semestre a gente estudou uma forma apropriada para a conservação de energia que tem esse formato, né? A energia que entra no volume de controle menos a que deixa o volume de controle, mais a energia gerada, ela é igual à variação, né, a taxa de variação de energia dentro do volume de controle. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro fazer uma consideração. Eu vou primeiro fazer a consideração que todos os fluxos de calor estão entrando aqui no volume de controle, isso é só por conveniência, tá bem? Então o que eu vou dizer aqui, ó, que todos esses fluxos, tá, vão entrar aqui no volume de controle. Então, fluxo superior aqui, ó, Q de N mais 1, do lado direito, ou as taxas, né? Q de M mais 1, inferior aqui, ó, Q de N menos 1, e do lado esquerdo, o Q de M menos 1, tá? E vou fazer, então, um balanço de energia aqui, né? Vou fazer aqui um balanço de energia. Esse é um problema em regime permanente, né? Então, o termo de variação de energia é igual a zero. É um problema também que não tem geração, nesse caso aqui, né? Problema que não tem geração. E é um problema que nenhuma energia está deixando o volume de controle, está saindo, tá? Apenas está saindo, tá? Bom, por conveniência, a gente pode adotar o seguinte aqui, tá? Por conveniência, e para que esse modelo não fique tão esquisito, por conveniência a gente pode adotar o seguinte, que a gente vai ter geração, tá? Vamos assumir aqui geração, tá? A gente pode assumir geração de calor só para que esse problema tenha mais sentido na conservação, tá? Então, geração de calor mantém-se e a taxa de energia que deixa o volume de controle igual a zero. Bom, aplicando aqui, então, o balanço de energia, vai ficar o seguinte, ó. Q de M mais 1 mais Q de M menos 1 menos Q de N mais 1, não, Q mais, né? Mais Q de N menos 1 mais a geração de energia vezes delta X. Deixa eu passar isso aqui um pouco para o lado. Vezes delta X, deixa eu apagar esse cara aqui, pronto. Vezes delta X, delta Y e 1, né? Para manter a dimensionalidade, tá? Lembra aqui, né? Que delta X é essa dimensão, né? E delta Y é essa dimensão aqui. Tá bem? Bom, vou trabalhar um pouco essa equação agora, tá? Vou trabalhar um pouco essa equação. Vou levar ela por conveniência, tá? Vou levar ela para outra página.
Vou deixar ela aqui, tá? Bom, o que eu vou trabalhar aqui nessa equação? Dá uma olhada como é que a gente pode escrever essa taxa de calor, né? Pela lei de Fourier, tá? De m mais 1. Então, ela é o quê? Ela é igual a menos K vezes a área dt dx aplicado aonde? Aplicado em m mais meio e n, né? Por que isso, né? Porque, veja, a gente está tratando do fluxo em m mais 1, né? Em m mais 1. Esse fluxo em m mais 1, ele ocorre aqui, né? Em m, fluxo que vem de m mais 1, né? Ele ocorre aqui nessa dimensão que é m mais meio, tá? Então, o fluxo é avaliado nessa face, né? Nessa face que está exatamente na metade entre m e n e m mais 1 e n, tá? Então, o fluxo é avaliado exatamente na metade, tá bem? Exatamente na metade. Bom, o que eu posso fazer aqui, então, agora? Usar a aproximação de diferenças finitas, né? Aproximação de diferenças finitas, dt dx avaliado em m mais meio e n pode ser aproximado por o quê? Isso é na direção, né? Então ela é tmn menos tm mais 1 e n, né? Isso aqui na direção, porque ele está nessa direção de m mais 1 até m, tá? Então esse fluxo aqui, essa taxa, ele pode ser aproximado como sendo t de m e n menos t de m mais 1 e n sobre ΔX, tá? Então, todos esses fluxos podem ser aproximados por isso, né? Todos esses fluxos aqui todas essas derivadas que vão aparecer nas taxas, podem ser aproximados por diferenças finitas, tá? E é o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer para todos eles. Eu vou dar uma olhada nessa área aqui também, tá? Essa área aqui, ó, essa área, nesse caso, ela vai ser essa área de m mais 1, né? Essa área de m mais 1, área de m mais 1, ela vai ser igual ao que? Vai ser o delta y vezes 1, tá? Delta y vezes 1. Bom, vou substituir todas as derivadas que eu vou obter aqui nas taxas e também vou substituir aqui, tá? Vai ficar o seguinte, Qm mais 1 vai ficar o seguinte, menos K, que multiplica delta y, t de m, n menos t sobre ΔX, menos K, que multiplica, aqui é o Tm menos 1, né? Delta Y, Tmn menos T, M menos 1 e N sobre ΔX. Agora, o T de M, N mais 1, T de M, N menos 1. Então, fica menos K ΔX, que multiplica T de M, N menos T de M, N mais 1 sobre delta Y, menos K delta X, que multiplica T de M, N menos T de M, aqui foi M, N menos 1, sobre delta Y, aqui é mais geração, que multiplica delta X, delta Y, igual a zero, tá? Considerando o seguinte, tá? Delta X, uma malha bem comportada aqui, tá? Delta X igual a delta Y, tá? Se a gente considerar delta X igual a delta Y, vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer que esse cara aqui vai cortar com esse cara aqui, vai cortar com esse, e assim vai, some aqui o delta X, e esse daqui, né, vai ficar delta X ao quadrado, tá? O que mais que a gente pode aproximar aqui? O K, eu vou tirar ele daqui, vou passar dividindo aqui, tá?
Então, tirei ele de todo lugar. Então, vai ficar, esse sinal de menos vai ficar positivo com esse sinal de menos, né? Então, todas as temperaturas que tiverem M mais 1N ou M menos 1N, e assim sucessivamente, todas vão estar positivas, menos 4 vezes que aparece a temperatura TMN, tá? TMN. Então, a equação resultante vai ser a seguinte, eu até vou colocar na outra folha, tá? Então, vai ser T de M, vamos começar com T de M mais 1, N mais T de M menos 1, N mais T de M, N mais 1, mais T de M e N menos 1, menos 4 vezes T de M, N, mais geração sobre condutividade ΔX ao quadrado igual a zero. Opa, faltou zero. Pronto, aqui. Então, essa é a equação de diferenças finitas, né? Equação de diferenças finitas bidimensional em regime permanente, tá? Com geração. Com geração, porque a gente incluiu geração ali, né? Só para deduzir a equação, né? Se a geração fosse igual a zero, tá? Se, por exemplo, a geração fosse igual a zero, sem geração de calor, condução pura, tá? Sem geração de calor, a equação ia ficar o seguinte, ó. Ia ficar que T mn é igual a T de M mais 1 IN, mais T de M menos 1 IN, mais T de M, N mais 1, mais T de M, N menos 1, tudo isso divididos por 4. Tá? Essa é a aproximação por diferenças finitas para a equação, né? Veja que essa equação aqui, ela na verdade está aproximando essa equação, né? D2T, dx2 mais d2t, dy2 igual a zero, tá? Ela é a aproximação dessa equação, tá? A gente vai ver agora o seguinte, a gente vai ver que essa equação a gente deduziu para quê? Para um nó computacional que está interno, né? Ou seja, ele está aqui, ó, interno e adjacente a vários outros nós. Ele é um nó interno ao domínio de solução, tá? Agora, é evidente, qualquer domínio de solução, né? Domínio de solução qualquer, assim, vamos supor que esse aqui seja um sólido qualquer, né? Eu vou ter lá, por exemplo, um nó que vai estar bem na superfície. Vou, de repente, ter um nó que vai estar num vértice. Como tratar esses nós? Né? Na verdade, o método é exatamente o mesmo. Né? Você usa o método do balanço de energia, faz um volume de controle sobre esse nó, aplica o balanço de energia, deduz, trabalha as equações, como a gente trabalhou ali rapidamente, e obtém um formato da equação. Tá? A gente não vai fazer isso aqui, mas eu vou trazer algumas dessas equações, tá? Eu vou trazer algumas dessas equações para vocês, tá? Veja, isso aqui é a tabela que existe lá, né, no livro do Incorpera, tá? E ela mostra aqui, no primeiro momento, isso aqui é para condução, né? Também 2D, tá? Em regime permanente. E esses problemas não têm geração de calor, tá? Esses problemas não têm geração de calor. Então, a primeira equação, né, o caso 1, é o nó interno que a gente já tinha feito. Esse é o nó que a gente deduziu, né, a equação que a gente deduziu. Está aqui, ó, Tm mais 1, Tm menos 1, Tm mais 1n, Tm menos 1n, menos 4Tmn igual a zero, tá? Isso aqui é exatamente a equação que a gente deduziu. Agora, por exemplo, poderia ter um nó num vértice interno, tá? Um nó num vértice interno. E aqui, veja que essa região aqui, ó, é um escoamento que dá uma condição de contorno, coeficiente de transferência de calor por convecção e temperatura de escoamento tem infinito. Então tem um determinado escoamento aqui e uma determinada condição de contorno. Então isso aqui é um vértice, é um nó num vértice interno, tá? Se for aplicar então um volume de controle como esse aqui, né, que tem um pedaço a menos, né, do que esse volume de controle superior aqui, a equação resultante vai ser essa, tá? A
equação um pouco diferente, tá? 2Tm menos 1, N, Tm, N mais 1, etc, etc, mais 2H delta X sobre K, T infinito, menos 2, 3, enfim. A equação é um pouquinho diferente, mas ela tem esse formato, é uma equação algébrica, tá? Não tem dificuldade nessa equação em si, tá? Se a gente fosse pegar, então, outro nó, por exemplo, numa superfície, o nó está exatamente na superfície, tá? Não está mais um nó interno, está exatamente numa superfície, e desse lado aqui é um escoamento, né? Que tem condição de contorno, que dá uma condição de contorno de convecção, com coeficiente H de transferência de calor, e a temperatura T infinito, tá? Então, se aplicasse o volume de controle, veja que esse volume de controle agora ele é a metade do volume do que tinha inicialmente, que a gente deduziu. Se aplicar o volume de controle, vai dar essa equação, vai resultar nessa equação aqui, tá? Vai resultar nessa equação, que também carrega as temperaturas nos nós adjacentes, mas também carrega um termo convectivo e um termo aqui, né, que carrega na temperatura no nó de origem, né, no nó TMN, tá? Bom, se o nó, então, esse quarto caso, por exemplo, né, se o nó for agora também num vértice, né, mas externamente aqui, né, de forma que o volume de controle aqui tenha 1/4 do volume original, que a gente estava discutindo, também com escoamento externo aqui, tá? Também com escoamento externo, a equação vai ter esse formato aqui, tá? Enfim, dependendo do tipo de vértice, a equação tem um formato diferente, ele também carrega termos nas temperaturas nos nós adjacentes, também carrega um termo convectivo e um termo que está, uma constante que está acompanhando a temperatura no nó de interesse, tá? Por fim, aqui tem um exemplo de um nó que está recebendo um outro tipo de condição de contorno, um fluxo de calor. Pode ser, por exemplo, radiação solar, ou pode ser um fluxo de radiação vindo de outra superfície, tá? Uma troca de radiação qualquer vinda de outra superfície, tá? Da mesma forma, né, esse nó está aqui, está na superfície, né, tem alguns nós adjacentes, o volume de controle ele é a metade daquele volume de controle inicial que a gente tinha traçado. Também a equação vai dar um formato assim, né, do tipo, alguns termos nos nós adjacentes, aqui o termo do fluxo de calor, e aqui o termo que carrega, quer dizer, a constante junto com a temperatura de interesse no nó TMN, tá? Então esses são alguns formatos das equações, pode evidentemente existir outros, em outros, um outro tipo de malha, né? Não ser uma malha cartesiana, uma malha não estruturada, por exemplo, ou outro tipo de malha, tá? Mas enfim, de maneira geral, o método do balanço de energia é esse, para poder obter as equações de diferenças finitas para a condução de calor, tá bem?